noite. Começa agora o programa Band Eleições. Estamos realizando entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte neste horário e também no programa Entrevista Coletiva todo sábado às 18h50. Neste ano, você sabe, temos o maior número de candidatos da história da nossa cidade e essas entrevistas individuais prosseguirão até que todos os 15 nomes que disputam o seu voto se apresentem aqui na Band Minas antes do primeiro turno, dia 15 de novembro. Hoje estamos recebendo a candidata pelo PSDB, Luísa Barreto. Ela se filiou ao partido no ano passado. É graduada em Políticas Públicas e Gestão Governamental e pós-graduada em Gestão Estratégica. Luísa Barreto foi secretária adjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado neste mandato. Boa noite, candidata. Seja bem-vinda. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, Inácio. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. E boa noite para vocês que nos assistem de casa. Bom, e somos 3 entrevistadores neste programa. Ao meu lado, Murilo Rocha, nosso diretor de jornalismo. Bem-vindo mais uma vez, Murilo. Boa noite, Inácia. Boa noite, candidata. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. E completando o nosso trio, nosso comentarista de política aqui na Band Minas, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Inácia, Murilo, candidata, prazer em entrevistá-la. Candidata, a gente começa com uma pergunta de praxe que nós fazemos a todos os candidatos que vêm a este programa, que é por que a senhora tem as qualificações e merece ser a próxima prefeita da capital? Inácia, eu sou uma apaixonada por Belo Horizonte, eu amo nossa cidade e vejo uma cidade que infelizmente está abandonada. Uma cidade que andou muito pouco nos últimos anos e os números mostram isso. Belo Horizonte viu sua população de rua crescer 64% nos últimos anos. Teve o pior resultado de desempenho do IDEB entre todas as capitais. E essa não é a cidade que eu quero para mim. Eu me formei, eu estudei muito, eu sou uma pessoa preparada, formada em gestão pública, com ampla experiência no executivo e trago essa minha experiência, essa minha vontade de fazer uma mudança muito grande em Belo Horizonte como o meu maior ativo. Belo Horizonte merece alguém que olhe para a cidade com um olhar diferente. Eu tenho conversado muito por toda a cidade e a sensação das pessoas é sempre a mesma. Belo Horizonte merece muito mais e, infelizmente, não tem o cuidado que deveria ter. Eu chamo a atenção também que Belo Horizonte nunca teve uma mulher prefeita eleita. E eu vejo que faz muita falta esse olhar feminino na nossa cidade. Belo Horizonte é uma cidade que falta carinho, que falta atenção. E eu acho que eu trago também esse olhar feminino que, junto com a minha formação, fazem um diferencial muito grande para governar Belo Horizonte a partir de um novo prisma, com um novo olhar e fazer a mudança que Belo Horizonte tanto precisa. Candidata, recentemente a senhora concedeu uma entrevista à Rádio Super, onde foi questionada sobre a figura do ex-senador, ex-governador, atualmente deputado Aécio Neves, e a senhora disse que não o conhecia. Essa resposta repercutiu muito nas redes sociais, principalmente. A senhora, eu vi que respondeu a todo mundo ali, falando que não o conhecia pessoalmente. A minha pergunta é o seguinte: te incomoda ser candidata num partido que foi o partido, né, ainda é o partido do ex-governador Aécio Neves, e te incomoda ser candidata pelo PSDB? De maneira alguma, eu estou muito feliz de ser candidata pelo PSDB. Um partido que tem ideias que eu acredito, um partido que defende mais liberdade para as pessoas, mais liberdade para empreender e que tem um forte olhar social. E, além disso, é um partido que tem um legado muito grande aqui em Minas e em Belo Horizonte. É importante que a gente lembre que foi pelo PSDB que foram construídas grandes obras como a Linha Verde, a duplicação do Antônio Carlos, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, as últimas estações do metrô que vieram com Fernando Henrique Cardoso. Esse legado é importante e eu estou muito feliz e muito satisfeita de estar no PSDB. Candidato, ainda nessa questão partidária, né? O PSDB vive um divórcio com o eleitorado de Belo Horizonte. Há mais de 28 anos não ganha uma eleição aqui. E hoje só tem um vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E nesta campanha agora as pesquisas apontam um baixo desempenho do partido da senhora. O que houve entre o eleitorado de Belo Horizonte e o PSDB? Bom, na verdade, eu não vejo esse descasamento entre o eleitorado e o PSDB. Até porque o PSDB, por alguns anos, não esteve à frente da gestão, mas fez parte de importantes gestões aqui em Belo Horizonte. O partido passa por um momento de renovação, de conexão, sim, com o seu eleitorado, que requer um partido que tenha esse olhar social. O eleitorado quer um partido que tenha essa visão de mais liberdade para as pessoas, um partido que olhe para as empresas e para os empregos. Eu não vejo esse descasamento e eu vejo que há, sim, muito espaço para retomar esse eleitorado. O resultado nas pesquisas até agora reflete, basicamente, o desconhecimento que a população tem sobre boa parte dos candidatos, mas, principalmente, o momento eleitoral que começou há pouco tempo. A propaganda em rádio e televisão começou há poucos dias. É nesse momento que as pessoas começam a se ligar na campanha.
A gente está num ano diferente por conta da pandemia, os noticiários, a cabeça das pessoas esteve basicamente focada, né, nessa pandemia, no coronavírus, e não se ligaram ainda nas eleições. Mas agora, com o início das discussões, com as propagandas de rádio e TV, aí sim as pessoas vão ver que tem muitos candidatos bons, mas tem uma que é mais preparada que os demais, e eu tenho certeza, o PSDB vai reencontrar esse espaço e sua força na capital. Candidata, o seu partido, PSDB, que a senhora já lembrou aqui a importância de algumas ações que ele realizou aqui no comando do Estado, ele também ficou famoso pelo choque de gestão promovido na forma de administrar o Estado, nos bastidores da política. A senhora tem algum engajamento com esse tipo de estratégia? Pensa em trazer isso, caso eleita, para a Prefeitura de Belo Horizonte, rever o modo do servidor trabalhar? Inácia, é muito importante que a gente tenha uma gestão eficiente. Hoje a prefeitura não é eficiente. Um exemplo claro disso está na educação. A gente teve o pior resultado dos últimos anos no IDEB, apesar da prefeitura ter gastado mais em educação. É preciso que a gente tenha um olhar muito cuidadoso para o recurso público e faça ele valer cada vez mais, que o mesmo recurso gere serviços públicos de cada vez mais qualidade. E eu sou muito preparada para isso. Eu já fiz em vários municípios reformas administrativas que levaram a menos gastos e mais eficiência na gestão. Inclusive agora, enquanto estive na Secretaria de Planejamento e Gestão na atual administração, eu coordenei a reforma administrativa que vai trazer, ao longo de 4 anos, mais de 900 milhões de reais em economia para o governo e um Estado mais eficiente. Eu acredito sim numa gestão pública feita para dar mais qualidade aos serviços públicos, gastando menos com a máquina e focando sempre no cidadão, que é o mais importante. A senhora citou a participação, desculpe, Inácio, no governo do Estado recentemente. E se criticou agora a Prefeitura pelo resultado do IDEB. Mas o governo do Estado também não tem um IDEB bom, né? Foi um IDEB muito ruim do governo do Estado também. O governo do Estado ainda não bateu as metas do IDEB, mas apresentou um crescimento, enquanto a Prefeitura apresentou um resultado pior do que na última edição. Então, eu penso que Belo Horizonte precisaria evoluir sempre. É isso que a gente espera da educação em Belo Horizonte. Cerca de 20% dos alunos que estão no 9º ano saem das escolas municipais sem saber matemática. Isso é uma situação gravíssima e, infelizmente, o que a gente viu foi um absoluto desconhecimento do prefeito em relação à educação em Belo Horizonte. Recentemente, ele deu uma entrevista que falou que ainda aguardava um relatório sobre o IDEB para ir compreender qual é a situação da educação em Belo Horizonte. Eu penso diferente. Eu vou acompanhar de perto a educação, saber o resultado de cada escola o tempo todo e não esperar um exame que é feito a cada 2 anos para aí sim aguardar um relatório e pensar o que precisa ser feito. Educação é um assunto muito sério que tem que ser tratado como prioridade. E para isso falta muita gestão em Belo Horizonte e é algo que eu vou mudar com toda certeza. O que a senhora tem querido falar quando diz sobre uma mudança para um plano da educação na primeira infância? Que mudança seria essa? Bom, com relação à primeira infância, a gente tem aqui em Belo Horizonte uma situação muito ruim nas escolas municipais de educação infantil, que elas tiveram uma redução de horários e uma ampliação de vagas, mas com basicamente a redução total do tempo integral. Isso é algo que precisa ser mudado. A educação na primeira infância ela é muito importante, pois é nessa fase que as crianças formam as bases educacionais para todo o seu futuro. Uma das minhas propostas mais importantes é permitir que as crianças tenham acesso à educação infantil na prefeitura desde os 4 meses de idade. Isso porque as mães têm 4 meses de licença maternidade e a prefeitura não fornece esse suporte. Isso é importante para as crianças e é importante também para dar mais autonomia às mulheres. Agora, é fundamental que a prefeitura tenha um olhar para a educação em todos os anos. O ensino fundamental hoje é especialmente largado pela prefeitura, é o que apresenta os piores resultados e é para o qual eu quero dar muita atenção, fazendo uma revolução na educação com mais modernidade no ensino, trazendo novas tecnologias para dentro da sala de aula e uma gestão mais efetiva, que acompanhe com metas, métricas e resultados todas as escolas de BH durante todo o tempo. Se eleita, a senhora vai enfrentar outros desafios na educação pública municipal. A senhora concorda com esse debate que é feito na Câmara Municipal, por exemplo, de escola sem partido e implantação de escolas cívicos militares? A senhora concorda com essas teses? Bom, eu vejo que o principal da escola é ensinar matemática, português, história, geografia. Os alunos têm que sair da escola sabendo o básico, que hoje nem isso eles não sabem.
Eu entendo que é impossível um professor se despir de todas as suas ideologias, mas ele deve sim tentar apresentar aos alunos pontos de vista diversos, até porque não é a opinião dele que vale, é importante que os alunos tenham informações suficientes para formarem as próprias opiniões. Agora, eu não vejo como cercear a liberdade dos alunos e dos professores vai levar a um melhor ensino. E eu não acredito que o modelo de escolas cívicos militares é o único. Ele apresenta bons resultados para alguns alunos e para outros alunos ele não é efetivo. A gente precisa de mais liberdade na nossa cidade, para que as pessoas que entendem que essa é a melhor formação para as suas crianças, possa sim ter essa oportunidade. Agora, as pessoas são diferentes e a cidade precisa de ser construída para todas elas. Candidata, a senhora falou aí da melhoria no ensino e ano passado foi um ano marcado por greves, por protestos dos professores do ensino fundamental, do ensino infantil aqui em Belo Horizonte. A senhora prevê aumento de salário, prevê rever a política de remuneração? Inácia, é muito precipitado falar em um aumento salarial sem ter todas as contas da prefeitura na mão. Eu conheço muito de orçamento público, estudo as contas da prefeitura, mas elas não são completamente transparentes, o que impede de fazer uma análise detida sobre os gastos. Por isso, é preciso que a gente tenha muita cautela. É importante, sim, valorizar os professores. Os profissionais da educação são fundamentais para a melhoria da aprendizagem dos alunos. Agora, fazer uma promessa nesse momento, sem ter a certeza de que ela pode ser cumprida, isso não é responsável e não é algo que eu vou fazer. Agora, candidata, a senhora logo que lançou, pelo menos nas redes sociais, a sua campanha, o seu foco foram críticas à gestão da prefeitura em relação à pandemia. Então, eu pergunto à senhora, o que a senhora teria feito diferente na gestão dessa pandemia em Belo Horizonte e a questão do isolamento social? A senhora concorda com esse prazo que a prefeitura deu de isolamento social em relação a bares e restaurantes? Ou a senhora também defendia, como alguns candidatos defendem, que a prefeitura deveria ter aberto antes a cidade? Murilo, eu teria feito basicamente tudo diferente do que o prefeito fez. A gente teve aqui em Belo Horizonte um fechamento que se iniciou em meados de março. A prefeitura começa a acompanhar e divulgar indicadores em meados de maio. São 2 meses em que a cidade ficou fechada, sem qualquer tipo de transparência e sem qualquer gestão. Isso não é isso não é o que se espera de um prefeito. E mais do que isso, a gente tem sim que fazer um isolamento social para permitir que os órgãos públicos se preparem, equipem os hospitais, comprem equipamentos, forneçam condições para que os médicos possam trabalhar. E não foi isso que o prefeito fez. O prefeito se paralisou diante da crise. Ele prometeu comprar respiradores e não comprou, prometeu abrir hospital de campanha e não abriu. E eu não me paraliso diante de situações de crise. Aliás, eu fiz justamente o diferente. A senhora teria aberto antes, então, a cidade ou fechado depois? Em primeiro lugar, eu teria comprado os equipamentos necessários para ter mais leitos na cidade, garantindo melhores indicadores. E foi o que eu fiz no governo de Minas. A gente tinha a mesma dificuldade. Os aparelhos respiradores eram muito caros, muito difíceis de serem conseguidos. Era uma corrida mundial em relação a esses equipamentos. E eu consegui comprar os equipamentos mais baratos do Brasil e num tempo muito curto. Isso pensando diferente, saindo fora da caixa e fazendo uma compra que foi feita junto com o Ministério Público, com a Justiça Federal, garantindo absoluta lisura no processo. Eu teria, então, feito o que precisa ser feito. Os órgãos públicos tinham que se preparar. Eu ajudei a preparar Minas Gerais. O prefeito não preparou Belo Horizonte. E sim, com uma cidade mais preparada, a gente poderia ter aberto muita coisa antes. Você acha que ele deu foi sorte, então, desses índices de Belo Horizonte não terem crescido? Olha, ele não fez nada, basicamente porque até quem fica em casa são as pessoas, não é o prefeito. Ele não fez nada em relação à melhora da saúde na cidade. Ele não comprou equipamentos, ele não tomou nenhuma atitude para tornar o sistema de saúde de Belo Horizonte mais forte, mais resiliente em relação à pandemia. O que a gente vê em BH é uma situação que a prefeitura aguardou, esperou, viu o que dava e tem como resultado uma queda de empregos gigantesca. 35 mil pessoas perderam emprego em Belo Horizonte nesse ano. Isso é uma situação grave. E o prefeito fez isso sem qualquer tipo de diálogo. A gente precisa de uma prefeitura que converse com as pessoas, que tome decisões considerando todos os lados. O prefeito decidiu olhar só para ele, pensar só no que os técnicos da prefeitura falavam e não escutar mais ninguém. Eu não acredito nessa lógica. A gente precisa de uma prefeitura que dialogue com todo mundo, que veja soluções que preservem a vida, garantam a estabilidade do comércio. Tudo isso era possível, mas a prefeitura decidiu por não fazer. Candidata, por mais que se fale em obras, em reabertura da economia, desemprego e empregos, enfim, a saúde deverá continuar sendo a prioridade máxima aí da Prefeitura de Belo Horizonte por conta da pandemia que agravou o problema da saúde.
pública da capital, que já vinha aí sendo sobrecarregada e congestionada pelos os dilemas que vêm também do interior mineiro. O que a senhora pretende fazer nessa área da saúde pública aí, porque o próprio Estado fez um hospital que sequer abriu? Orion, muito interessante essa sua pergunta. Você coloca muito bem. Saúde de Belo Horizonte não está boa. E não está boa só nesse ano, não. Nos últimos 4 anos, ela não esteve melhor. O prefeito, inclusive, fala que a grande obra dele na saúde foi contratar mais médicos, trazer mais equipamentos para os hospitais, para a rede pública, mas basta conversar com qualquer pessoa que usa o SUS em Belo Horizonte. Me parece que o prefeito não percebe que a cidade é muito grande e ele prefere não ouvir. Porque todo mundo com quem eu converso, a situação relatada é a mesma. Faltam médicos nos postos de saúde, faltam consultas e exames especializados, as mães não têm acesso a pediatras para os seus filhos, nem a ginecologistas para elas mesmas. A saúde de Belo Horizonte não é nada boa, é uma saúde que está um caos. E para isso é importante sim uma prefeitura que atue sobre a atenção básica, trazendo mais tecnologia, que garanta o atendimento humanizado para as pessoas, atuando também sobre a questão dos médicos e exames especializados. Não é possível que em Belo Horizonte alguém que queira um exame, que precise de um exame, demore 7 meses para conseguir. As pessoas estão vendo a sua situação de saúde agravar porque a prefeitura não garante o atendimento mínimo necessário. Saúde vai ser uma prioridade muito grande no meu governo, porque é possível se fazer muito melhor do que o que se faz hoje e com pouco recurso. Não é que falta dinheiro, não. Falta gestão. Candidata e senhores, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. Faremos agora um pequeno intervalo. Eu te convido para continuar nos acompanhando aqui no Band Eleições, porque hoje estamos recebendo a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB, Luísa Barreto. Até já. Estamos de volta com o programa Band Eleições e no programa de hoje recebemos a candidata pelo PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte, Luísa Barreto. Candidata, vamos falar de tentar exemplificar para quem está nos acompanhando projetos seus. Vamos começar pela mobilidade. A senhora tem circulado pela cidade, a senhora é uma cidadã de Belo Horizonte, conhece os problemas no mínimo, minimamente, mas a senhora também tem circulado e ouvido reclamações das pessoas. O que a senhora já chegou a prometer ou dizer que seria possível, ou seja, um desejo seu de implementar em Belo Horizonte para melhorar trânsito e também a condição do transporte coletivo? Bom, um dos problemas graves que a gente tem na nossa cidade é o preço da tarifa de ônibus, que hoje é a segunda maior dentre todas as capitais. Uma das propostas que eu apresento é de trazer uma tarifa flexível, que permita que quem trafega naqueles horários em que os ônibus estão menos cheios possa pagar um preço menor e sem aumentar o valor, ou seja, mantendo a tarifa para quem circula nos horários de pico. Isso é muito possível fazer, ainda mais se a gente tiver mais liberdade nos horários de comércio da cidade, que hoje são regulados pela prefeitura. Com isso, os usuários eles se espalham entre os horários de ônibus, os ônibus circulam mais vazios e as pessoas economizam. Então, é uma medida muito importante para que mais gente possa andar de ônibus na cidade. É importante também que a gente amplie os corredores exclusivos de ônibus. Eu realmente acredito, dar mais qualidade no transporte público é um fator decisivo para a gente ter menos trânsito e melhor mobilidade na cidade. A senhora manteria a condição atual da prefeitura não dando subsídio às concessionárias de ônibus? Bom, a princípio é possível fazer isso sem qualquer subsídio. Agora, a prefeitura tem que ter um olhar para o cidadão. É importante que ela revise os contratos, faça metas factíveis para que a população de fato seja melhor atendida. O foco tem que ser esse. As empresas de ônibus hoje são muito pouco cobradas pela prefeitura, que parece muitas vezes olhar mais para elas do que para quem anda de ônibus na cidade. Com uma melhor gestão dos contratos, eu acredito que é possível fazer melhorias muito grandes sem qualquer tipo de subsídio. Candidato, eu queria entender uma questão. Quando a Inácia perguntou para a senhora lá no primeiro bloco sobre a questão de aumentos, a senhora falou que não conhece os números da prefeitura, então não vai prometer aumento. Mas quando falou em obras, melhorias na educação, a senhora falou, não falta dinheiro, falta gestão. Afinal de contas, a senhora conhece os números da prefeitura, sobra dinheiro ou não tem dinheiro? Qual é a situação? Eu conheço os números da prefeitura. A Prefeitura de Belo Horizonte é uma prefeitura rica, opera com um orçamento de aproximadamente 13 bilhões de reais, encerrou o ano passado, conforme demonstrativo de caixa da prefeitura, com 3 bilhões de reais em caixa. Então, não falta dinheiro, não. Agora, tem despesas que elas são continuadas no tempo. Em especial, quando a gente fala de aumentos salariais, a gente tem que ser muito responsável, porque a gente está falando de um gasto que vai entrar para a prefeitura para agora e para mais 40 anos.
Por isso, eu sou uma pessoa muito responsável e faço as propostas dentro daquilo que eu sei que é factível e dentro da realidade. Eu conheço, sim, os números da prefeitura. É uma prefeitura que tem recursos, é uma prefeitura que gastou mais em algumas áreas e obteve piores resultados, o que demonstra que tem uma pior gestão. Agora, para falar em uma ampliação de gastos que vai perdurar para 40 anos, para isso, sim, é preciso mais estudo, é preciso um estudo mais detalhado antes de fazer qualquer promessa. O partido da senhora tem uma visão liberal, o PSDB, e sempre defendeu as privatizações. O governo atual de Romeu Zema, do qual a senhora fez parte, é mais radical, quer vender a CEMIG, quer vender a Copasa. A senhora concorda com isso, levando-se em conta que, se eleita, a senhora vai ter que lidar com uma empresa como a Copasa, poderá ter que lidar com uma empresa privada para lidar com abastecimento de água e saneamento básico? Orion, o que eu vejo é que o mais importante que a gente tem que ter, o foco principal tem que ser o serviço público prestado ao cidadão. Não é possível que a gente se agarre a dogmas ou a ideologias ao invés de pensar naquele que está recebendo o serviço público lá na ponta. Se as empresas públicas não dão conta de prestar um melhor serviço, eu vejo a privatização com ótimos olhos. E é muito importante que todos os estados e os municípios passem a fazer o mesmo. Vamos ver quanto custam os serviços públicos que são prestados pelas empresas públicas, vamos ver quanto esses serviços custam na iniciativa privada, vamos focar no cidadão, fazer o melhor gasto público para que a gente possa ter mais eficiência e serviços de mais qualidade. Na avaliação da senhora, a CEMIG e a Copasa não prestam um serviço, então, relevante nesse sentido? Não, são empresas que prestam um serviço hoje relevante, até porque são as únicas empresas em Minas Gerais prestando esse serviço para o governo do estado, no caso de Belo Horizonte também. A Copasa, assim, tem outras concessionárias municipais que atendem a parte dos municípios mineiros. Agora, elas não têm uma competição. Se a gente tivesse uma competição, será que o serviço prestado por elas seria melhor? Não sei dizer. No caso da Copasa, por exemplo, a gente tem um novo marco do saneamento que permite rever uma concessão até 2022, trazendo metas mais ousadas. Isso é algo que eu proponho para a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente pode negociar essas metas com a universalização do saneamento. Belo Horizonte representa cerca de 50% do faturamento da Copasa. Vamos chamar a Copasa à negociação, queremos que ela consiga negociar. Agora, se não conseguir negociar, vamos sim partir para a licitação com o privado. O foco não pode ser a máquina pública, o foco tem que ser o cidadão. Candidato, a senhora falou que várias vezes a expressão melhorar a gestão. E melhorar a gestão não implica apenas em trocar a liderança principal, que seria a senhora assumindo o cargo de prefeito, e não apenas os seus secretários também, mas todo o corpo de servidores. E a gente não vê no Brasil, é muito raro, iniciativas de treinamento e desenvolvimento com foco em metas, por exemplo. A senhora tem essa vertente, tem essa veia de emplacar treinamentos mais intensos, cobrando metas dos servidores, por exemplo? Sim, eu acho que o governo, como qualquer empresa, deve cobrar metas dos seus funcionários. A gente não trabalha para nós mesmos. Eu inclusive, sou servidora pública de carreira, então posso falar isso com a maior tranquilidade. Eu não posso ter como meta melhorar a minha própria vida. Eu tenho que ter como meta melhorar a vida de quem paga imposto na cidade, quem paga imposto nesse estado. E cobrar essas pessoas é natural. Eu não tenho o menor problema com a cobrança. Acho que é importante que as metas sejam construídas focando em serviços públicos de mais qualidade, e isso é natural. Agora, é importante também que a gente traga essas qualificações para garantir que os servidores tenham melhores condições de cumprir essas metas que a Prefeitura deve colocar. Candidato, queria saber a opinião da senhora sobre a questão do plano diretor de Belo Horizonte. Vários candidatos que têm conversado e entrevistado aqui têm falado da ideia de propor uma revisão do plano diretor para atender aí a construção civil, que a gente sabe que é uma pressão muito grande, né, do setor imobiliário para poder revisão do plano diretor, que ao mesmo tempo ouviu várias pessoas, né, vários especialistas e a própria comunidade para ele ser construído. A senhora é a favor da revisão do plano diretor de Belo Horizonte? Sim, eu sou a favor de iniciar um debate sobre a revisão do plano diretor. O plano diretor não pode ser construído só a partir da visão da Prefeitura. É importante que a gente tenha uma participação social ampliada sobre esse plano. Há 1 ano, 2 anos? Sim, mas a participação que ocorre hoje não é nos moldes que eu entendo a mais ideal. A gente tem internet permitindo que as pessoas participem muito mais ativamente e hoje essa ferramenta é usada com muita parcimônia e as pessoas não podem contribuir o tanto que gostariam. O plano diretor de Belo Horizonte, eu tenho críticas a ele sim, porque ele é um plano diretor que não permite que a cidade concretize a minha visão para a cidade que eu gostaria de debater com as pessoas. Uma cidade mais verticalizada, sim, porque uma cidade mais vertical é melhor gerenciada, os serviços públicos ficam mais perto dos cidadãos e a gente tem também menos trânsito. A gente precisa de uma cidade que priorize centralidades em todas as suas regiões, fazendo com que as pessoas tenham que se deslocar menos para trabalhar, para ter acesso a lazer. Esses são os conceitos mais modernos de cidade e que o plano diretor não ajuda a construir.
Agora, fazer esse debate é fundamental. Eu, na prefeitura, não vou impor minha visão sobre nada. Eu vou debater todos os problemas da cidade com quem mora por aqui. Candidato, algumas obras federais, como a ampliação do metrô e do anel rodoviário, já foram vedetes de campanha e viraram folclore. A senhora pretende investir nisso ou não vai fazer promessa a respeito? Eu não posso prometer aquilo que a prefeitura não tem condição de cumprir sozinha. Agora, a minha promessa, e isso os cidadãos de Belo Horizonte podem esperar de mim, é que eu vou correr muito atrás desses investimentos, eu vou buscar, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, mais força para Belo Horizonte, que infelizmente foi largada nos últimos anos. Belo Horizonte é uma cidade muito importante. Eu tenho certeza que o governo federal, por exemplo, quer investir mais aqui, mas falta nessa cidade muito diálogo. Nosso prefeito tem dificuldade de conversar com o governador, tem dificuldade de conversar com o presidente, e eu quero ser uma prefeita diferente. Eu vou dialogar com esse governador, com esse presidente, com quem quer que sente nessas cadeiras. O foco principal é Belo Horizonte e não a minha trajetória política, não as minhas ideias. Eu preciso focar na cidade, e isso falta hoje à nossa prefeitura. Candidata, falando agora da saúde, eu queria extrair da senhora uma medida palpável. A senhora falou de melhorar a saúde, melhorar o atendimento que é hoje oferecido ao cidadão, mas, por exemplo, parceria público-privada na saúde é algo que a senhora considera como viável, interessante e adequado para melhorar o atendimento ao cidadão? Sim, as parcerias público-privadas são importantes. Belo Horizonte, não sei se as pessoas sabem, na verdade já tem, inclusive, uma PPP de construção de unidades básicas de saúde. Foram previstas 70 unidades básicas de saúde nesse contrato que foi firmado ainda na gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda e que até o momento, na gestão do prefeito Calil, só uma saiu do papel, de 70. Essas parcerias devem continuar e, principalmente, as obras precisam sair do papel. Agora, eu tenho outras propostas também para a área de saúde. Uma delas é trazer o prontuário eletrônico. É uma tecnologia que permite que todo o histórico do paciente fique armazenado na internet, permitindo que qualquer médico da rede pública possa consultar isso a qualquer momento. Já não existe? Isso não, na prefeitura não existe. A prefeitura arrasta essa contratação há 4 anos, não tirou do papel, inclusive o prefeito coloca no plano de governo dele, depois de eu falar, ele trouxe essa proposta também, mas ele nunca tirou isso do papel. Agora, essa tecnologia que já existe nos planos privados, ela permite mais segurança de atendimento a cada cidadão e permite também que as pessoas tenham um acompanhamento individualizado da sua saúde. Candidato, nosso tempo está acabando, então uma última pergunta bem, para a senhora responder de forma bem sintética. O que fazer, faltando aí um mês praticamente para o fim da campanha, para a data da eleição, a senhora está com 2% nas pesquisas para crescer. A senhora está atacando muito o prefeito, mas tem outros 13 candidatos concorrendo com a senhora, alguns melhores colocados. Como fazer também para se destacar entre esses da oposição? Olha, eu tenho investido muito em redes sociais, eu conto com o tempo de televisão para ajudar a ficar mais conhecida. Agora, o prioritário mesmo é as pessoas me conhecerem, porque eu tenho certeza que nosso plano de governo é o melhor, eu trago boas propostas para a cidade, tenho uma formação muito sólida e uma experiência grande para gerenciar a BH e fazer essa cidade cada vez melhor. Tá certo, candidata. Muito obrigada pela presença. Foi uma oportunidade que a Band ofereceu mais uma vez para que mais uma candidata à prefeitura possa ser melhor conhecida. Boa sorte na sua campanha. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, viu? Orion, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer, até o próximo. Murilo, você também, muito obrigada. Até o próximo. Boa noite, Inácio. Boa noite, Orion. Agradecer a candidata mais uma vez pela presença. Muito obrigado. É isso, encerramos por aqui, então, o nosso programa Band Eleições. Você pode rever todo o conteúdo e também compartilhá-lo no YouTube ou então no Facebook pelo nosso perfil TV Band Minas. Anote aí. Eu quero agradecer a sua companhia e dizer que estaremos de volta no próximo Band Eleições. Até lá.